Palavras e mais palavras. Palavras são tão cheias de poder. Palavras que constroem ou palavras que destroem. Palavras que dão vida ou palavras que trazem morte. A escolha é sua, é minha. Vamos avaliar o poder significativo que nossas palavras têm. O poder da língua. A vida e a morte são controladas pelo poder da nossa língua. Acreditamos nisso? Embora a língua seja pequena, ela pode fazer grandes discursos. Uma pequena faísca, também uma coisa pequena, pode incendiar uma grande floresta. O leme de um navio é outra coisa pequena que pode direcionar o curso de uma embarcação grande. Entre todas as partes do nosso corpo, a língua é a mais poderosa e pode incendiar o seu mundo ou dar vida a uma alma cansada. Você escolhe. A palavra de Deus nos diz que nossas palavras podem ser como um fogo abrasador, separando amigos íntimos, despertando a ira e proporcionando a loucura dos tolos. Em contraste, a palavra também diz que a nossa língua pode falar palavras que trazem vida. Palavras como maçãs de ouro, água vivificante ou mel para a alma. Nossas palavras têm um impacto para o bem ou para o mal. Nossa língua e seu poder de usar palavras são um presente único e influente de Deus. Quando lemos o livro de Provérbios, devemos notar que versículo após versículo sobre o poder de nossas palavras continua saltando da página. Provérbios 12, 6 ensina que nossas palavras têm o poder de destruir e o poder de construir. Estamos usando as palavras da nossa língua para edificar pessoas ou destruí-las? Quem está no comando da sua língua? Quem podemos culpar quando coisas prejudiciais saem de nossas bocas? É imperativo que tomemos uma decisão consciente para controlar a produção de nossas próprias línguas. Visto que nossas palavras poderosas, positivas e belas podem curar e elevar, devemos ser pródigos nessas palavras. Quando pronunciadas com verdade, nossas palavras têm a capacidade de mudar vidas. Pare e pense em como você se comunica. Suas palavras incentivam as pessoas a alcançar a grandeza? Suas palavras apoiam e ajudam alguém que está sofrendo? Suas palavras nutrem e inspiram seus próprios filhos? Infelizmente, emoções como ódio, medo, raiva, dúvida, frustração e ressentimento também podem ser expressas e alimentadas por palavras. Quer as palavras sejam escritas ou faladas, elas têm o poder de quebrar e destruir ambientes saudáveis, bem como relacionamentos. Anos atrás, aceitei o desafio apresentado em Efésios 4, 29, que afirma: "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas o que for útil para edificar os outros, de acordo com as suas necessidades, para que beneficie aqueles que os ouvem." Que direção poderosa! Este seria um projeto para domar minha língua. Testemunhando o deserto árido de palavras ofensivas, fiquei animado para embarcar nesta nova aventura vivificante. Eu queria dar vida ao meu mundo, começando com minha própria língua. Visto que a nossa língua exerce o grande poder para a vida ou para a morte, devemos estar atentos ao que dizemos e como o dizemos. Considere suas palavras. Suas palavras podem mudar tudo. Reflexão. Pequeno, rápido, fácil. Considere o impacto de suas palavras. Como você pode falar mais verdades que dão vida e não palavras que destroem? Oração. Senhor, por favor, ajude-me a ficar superconsciente do poder da minha língua e das palavras que escolhi. Ajude-me a falar da vida e não da morte. Pense no que você pensa. Há um poder vivificante em nossos pensamentos. Nossos pensamentos são importantes. Provérbios 23, 7 declara: "Pois como o homem pensa em seu coração, assim ele é." Nossos pensamentos são importantes, pois da abundância de nossos pensamentos fluem nossas palavras.
Os pensamentos e inclinações do nosso coração moldam a realidade de quem somos. Eles moldam o nosso pensamento que, em última análise, moldará as nossas palavras e, portanto, as nossas ações. O que dizemos é importante, mas o que pensamos é ainda mais importante. As Escrituras nos dizem para pensarmos e até insistirmos naquilo que é louvável. Será que realmente investimos e priorizamos essa obediência? Existem muitos livros escritos que examinam como nossas palavras são simplesmente os veículos que transmitem nossos pensamentos e emoções. O que você coloca em sua mente afeta o que você pensa. A matemática é essa: lixo entra igual lixo sai. Se assim for, os nossos pensamentos devem ser considerados a nossa maior prioridade, especialmente porque a saúde e o bem-estar das nossas vidas são o subproduto. Nosso inimigo quer que nossas mentes sejam preenchidas com todo tipo de lixo e imaginações vãs. Vamos pensar sobre o que pensamos. A programação neurolinguística reconhece a conexão fundamental entre o cérebro, neuro, com nossos pensamentos, a linguagem, linguística, como nossas palavras e nossos comportamentos ou ações internas e externas, programação. Esta escola de pensamento considera a aplicação prática da consciência do pensamento no que se refere a uma vida positiva e saudável. Já que encontramos o que procuramos, temos que realmente pensar sobre o que estamos procurando. Segundo a história, havia um abutre e um beija-flor voando sobre o mesmo deserto. O abutre procurava morte e decomposição para comer. O abutre encontrou morte e decadência. Por outro lado, o beija-flor procurava vida no néctar de uma flor. O beija-flor encontrou vida. Ambos encontraram o que procuravam. Tenha muito cuidado com o que você procura, com o que pensa e com o que deixa entrar pelas janelas da sua mente, pois da abundância de nossos pensamentos fluem nossas palavras. 2 Coríntios 10:5 nos diz que devemos demolir argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É possível viver uma vida consciente dos nossos pensamentos e levá-los cativos. Deus nos deu o Espírito Santo para nos capacitar a fazer isso. Capturar seus pensamentos significa simplesmente obter controle sobre o que você pensa sobre si mesmo e sobre a vida. Quando nos concentramos em todas as nossas bênçãos, no caráter de nosso amoroso Deus e Pai e em toda a sua beleza vista na natureza, então vivemos a partir dessas verdades estabelecidas. No entanto, sempre que pensamos sobre o que não temos e o que há de errado com o nosso mundo, podemos lutar contra a depressão e a ansiedade. Existe um campo de batalha em sua mente. Sua vida sempre seguirá na direção de seus pensamentos mais fortes. Portanto, arme sua mente e seus pensamentos com a verdade vivificante. Reflexão. Reserve um tempo para considerar seus pensamentos ao longo do dia. Eles são vivificantes e positivos? Eles são negativos? Que informações estabelecem seus pensamentos a cada dia? Oração. Senhor, ajude-me a ter consciência dos meus pensamentos à medida que eles conduzem as minhas palavras. Quero que pensamentos vivificantes conduzam minha língua a palavras vivificantes. Preciso que sua palavra da verdade habite em meus pensamentos. Ajude-me a levar cativo todo pensamento que não se alinhe com suas verdades. Escolhendo falar a vida. O que dizemos é importante. As palavras são singularmente a força mais poderosa à disposição da humanidade. Podemos optar por usar esse poder de forma construtiva, edificando outros ou destruindo-os destrutivamente. Bastam algumas palavras para magoar alguém, e essas feridas podem sarar, mas deixam cicatrizes que nunca desaparecem. Nossas palavras têm um poder enorme com a capacidade de ajudar ou prejudicar, de curar ou ferir, de levantar ou destruir, de construir ou destruir, de ofender ou fazer amizade,
de afirmar ou alienar, de confortar ou de criticar. As palavras ditas em nossas casas têm um impacto profundo e surpreendente na saúde e no bem-estar futuros. Os pais podem atacar com línguas que cortam e devastam totalmente os seus filhos. E a criança pode explodir com os pais com palavras que arrasam toda a família como uma bomba. Quando reagimos e depois respondemos a uma situação com palavras realmente destrutivas, as implicações podem ser avassaladoras e destruidoras da alma de quem as recebe. É muito fácil dar voz aos nossos sentimentos e pensamentos. No entanto, é preciso controle, força e integridade absoluta para nos expressarmos de forma positiva, independentemente da situação. Pare e respire antes de falar, especialmente quando estiver estressado. Como pais, precisamos dar vida aos nossos filhos desde o dia em que nascem. Os cônjuges devem considerar o poder que têm nas palavras que trocam entre si. Nossos empregos, as notícias do mundo, os filhos e a própria vida são muitas vezes desgastantes. Precisamos construir os nossos casamentos e os nossos lares com um incentivo positivo e edificante que vem de uma fé que dá vida e não de traumas, ansiedade ou medo. Os esquemas de Satanás para nos fazer subestimar o poder das nossas palavras. Como sua natureza é destruir, ele trabalha constantemente para fazer com que suas palavras fluam em uma direção negativa. Não deixe que ele tenha sucesso. Ele sabe que suas palavras não são sem sentido nem impotentes. Eles têm poder criativo, assim como Deus demonstrou quando criou os céus e a terra com suas palavras. Agora, temos autoridade para fazer a mesma coisa aqui na terra. Contemple o fato de que suas palavras têm um poder incrível. Você tem o poder de influenciar e mudar a vida de todos com quem compartilha seu mundo, sua família, seus amigos, seus vizinhos e o estranho que passa. É sua escolha usar palavras que inspirem e construam ou destruam. Lembre-se, uma vez ditas, suas palavras não podem ser retiradas. Preste atenção à sua linguagem. Escolha falar a vida. Reflexão. Considere o poder de cada uma de suas palavras para edificar e elevar ou para esmagar e destruir. Como você pode fazer um esforço mais concentrado para transmitir vida aos outros? Oração. Ó Senhor, ajude-me a estar ciente de cada palavra que sai da minha boca. Ensine-me a falar verdades vivificantes ao coração dos outros. Falar sozinho. A voz mais alta que ouvimos é a nossa própria voz. A voz dentro de nós. Nossa conversa interna. Tão quieto, mas tão poderoso. A conversa interna é um negócio real. A conversa interna é algo que fazemos naturalmente durante nossas horas de vigília. É uma forma de programação neurolinguística. Devido à sua natureza repetitiva, tem o potencial de moldar e esculpir a nossa consciência. Nosso inimigo é um destruidor. Ele gosta de trazer mentiras desde a infância e depois nos convencer de que essas falsas crenças são realmente a nossa verdade. A única coisa verdadeira sobre nós é o que Deus, o poderoso, conhecedor, designer, criador, diz sobre nós. Podemos diferenciar essas duas vozes? Um traz vida e o outro traz morte. Geralmente uma morte lenta e pesada. Discutimos que nossos pensamentos se transformam em nossas palavras. Então, ouvimos o nosso eu falar sobre o nosso eu. O que falamos muitas vezes se torna a nossa realidade. Se pensarmos e dissermos que somos burros, estúpidos ou gordos, provavelmente viveremos uma vida comportando-nos exatamente como falamos. E se concordássemos com nosso Criador e nos considerássemos feitos de maneira boa e maravilhosa, uma obra-prima, uma filha do Rei, viveríamos de forma diferente? Quando pensamos de forma diferente, vivemos de forma diferente. Mudar a maneira como você pensa muda sua perspectiva, o que muda o que você diz e como você age no mundo.
Conversa interna positiva. As pessoas estão se tornando mais conscientes de que a conversa interna positiva é uma ferramenta poderosa para aumentar nossa autoconfiança e conter emoções negativas. É uma estratégia fenomenal de mudança. Palavras positivas são boas para a nossa saúde, pois ajudam a aumentar a nossa confiança, melhorar o nosso humor, eliminar o estresse e melhorar a saúde e o bem-estar do coração. Pessoas que conseguem dominar o diálogo interno positivo são consideradas mais confiantes, motivadas e produtivas. Deus nos criou para a vida e para a vida em abundância. A sua conversa interna está alinhada com o plano e as palavras dele sobre você? Conversa interna negativa. Também estamos nos tornando conscientes dos efeitos de nossa crítica interna. Nossa conversa interna negativa. A conversa interna negativa pode influenciar sua autoestima, sua visão da vida, seus níveis de energia, seus relacionamentos e até mesmo sua saúde. Ao tomar nota da conversa interna negativa, podemos iniciar o processo necessário para interromper esse hábito destrutivo. É hora de silenciar essa voz negativa em nossa cabeça e falar vida e verdade em nossas vidas. Nossa conversa interna é importante. Prestar atenção. Na maioria das vezes, é tão rotineiro falar negativamente sobre si mesmo e para si mesmo que você fica completamente inconsciente de que está fazendo isso. Eu me pergunto se, nas próximas 24 horas, você reservaria um tempo para prestar atenção aos seus pensamentos e também observar como fala sobre si mesmo. Assuma o compromisso de eliminar o diálogo interno negativo. Em seguida, alinhe seus pensamentos e palavras com suas verdades cheias de poder. Reflexão. De que forma você pode alinhar seu diálogo interno com o que Deus diz sobre você? Você é gentil consigo mesmo? Você conhece e expressa sua identidade em Cristo? Oração. Senhor, ajude-me a acreditar que sou quem você diz que sou. Ajude sua voz a ser a voz mais alta em minha vida. Deixe-me falar do seu coração em meu coração. Palavras para viver. Já que o inimigo mente para nós, precisamos decidir responder-lhe com poder e verdade. Precisamos tomar medidas para mudar a maré de palavras e pensamentos negativos. Precisamos de palavras cheias de poder para viver. E então, precisamos pronunciá-las repetidamente até que alcancem nossos corações e nossos pensamentos. A coisa mais verdadeira sobre mim é sempre o que Deus diz sobre mim. Não o que penso ou sinto, e não o que os outros dizem, pensam ou fazem. Podemos ficar tão paralisados por mentiras e falsas crenças que perdemos o doce plano do Senhor por 1000 milhas. Estude sua palavra, deixe sua fé falar e então peça a Deus para ajudá-lo com qualquer incredulidade. Todos nós precisamos assumir um compromisso renovado para abandonar o diálogo interno negativo. Assim como qualquer mau hábito tóxico, você pode decidir interromper esse comportamento. Pode levar tempo, perseverança, atenção e força para abandonar completamente o diálogo interno negativo, porque para muitos de nós, ele se tornou tão profundamente arraigado que é quase uma segunda natureza. Quando estiver ciente de que está fazendo isso, entenda que precisará continuar interrompendo a si mesmo e a seus pensamentos para cessá-los completamente. Tomar consciência desse comportamento é a chave para vencer pensamentos tóxicos. Quando assumimos o controle de nossos pensamentos e de nossas palavras, recuperamos nossa vida. Eu desafio você a criar uma lista de afirmações diárias para falar ao seu eu. Palavras pelas quais viver. Este exercício é um passo importante para assumir o controle de nossos pensamentos e, posteriormente, de nossas palavras. É hora de praticar o poder de falar a verdade em nossas vidas, escrevendo afirmações diárias. Primeiro, comece com quaisquer pensamentos negativos ou conversas internas que dominem ou frequentem seu pensamento. Liste todas as mentiras em que você acredita.
Que verdades negativas pesam sobre você e o impedem de viver da melhor maneira possível? Se os nossos pensamentos, conversa interna ou palavras não se alinham com a verdade de Deus, precisamos identificá-los. Em segundo lugar, encontre as Escrituras como antídotos para esses pensamentos negativos ou mentiras. Essas verdades espirituais podem libertá-lo dessas mentiras e fortalezas ou padrões. Leve seus pensamentos e palavras cativos às suas verdades. Escolha palavras alinhadas com a palavra de Deus. Por último, estude essas Escrituras e crie declarações positivas, concordando com elas que você pode reivindicar e responder em sua vida. Estas são afirmações positivas que se alinham com a verdade. Faça sua lista. Que afirmações você pode fazer para trazer a glória de Deus e melhores resultados para a sua vida? Reflexão. Quais são alguns pensamentos e mentiras que passam pela sua cabeça que não se alinham com a palavra de Deus? Pense em escolher verdades vivificantes para substituir esses pensamentos. Oração. Senhor, quero falar e viver a partir das tuas verdades sobre mim. Muitas vezes, sinto-me preso à negatividade e ao peso do mundo sobre meus ombros. Ajude-me a procurar suas verdades vivificantes e a meditar nelas diariamente. Mídia social. Eu não poderia encerrar este vídeo sem comentar sobre o mundo das mídias sociais em que vivemos. Sem dúvida, as mídias sociais têm uma influência enorme em nossos pensamentos e, portanto, em nossas mentes. Esta é uma fonte de entrada muito dominante. Você já considerou o valor positivo e vivificante das mídias sociais versus a armadilha negativa e destrutiva que geralmente é? Muitas pessoas hoje em dia sofrem de ansiedade e depressão. Acredito que isso possa ser atribuído a uma enorme quantidade de informações negativas, bem como a uma quantidade mínima de tempo vivificante na natureza ou na palavra de Deus. Quer seja sua TV, conta do FB, conta do Twitter ou conta do Instagram, você precisa considerar o tempo de tela. A maioria de nós ficaria surpresa ao saber quantas horas realmente passamos olhando para uma tela. Não me interpretem mal. Acredito que existem algumas fotos, postagens e vídeos vivificantes disponíveis. Mas, de longe, estamos enchendo as nossas mentes com muito lixo, autoglorificação e pontificação através de tantas contribuições negativas. A maioria de nós ignora a correlação entre o tempo de tela e a depressão. A comparação e disputa nas redes é acirrada e pode ser cruel. Não precisamos nos preocupar com a opinião de ninguém, apenas com a de Deus. Este mundo, as notícias e as nossas circunstâncias podem fazer-nos sentir como se estivéssemos a caminhar num deserto ou numa terra árida. Nossas almas têm sede de vida e devem ser alimentadas com alimentos vivificantes. Suas palavras, sua criação, sua comunhão. Você está se sentindo deprimido por caminhar muito tempo no deserto ou no deserto seco das mídias sociais e do tempo de tela? Venha para a água viva e deixe-o satisfazer sua alma. Desligue essas telas e abra a palavra de Deus. Peça a Ele para encontrá-lo lá e tornar viva a sua palavra. Então saia, dar um passeio, soltar pipa, leia um bom livro. Encontre-se com um amigo que dá vida. Posso desafiá-lo a tirar uma licença sabática das redes sociais? Ore sobre quando fazer isso e depois estabeleça um período de tempo. Será uma espécie de jejum. Depois, se você achar que o período sabático foi valioso, comprometa-se a limitar seu retorno às redes sociais. Considere postar apenas conteúdo edificante ou centrado em Cristo. Já que tem havido tanta divisão em nosso país, decida que você trará algo que possa edificar, inspirar e dar vida a um mundo ferido. A vida pode ser muito mais simples e menos estressante. Podemos ter muito mais esperança. Precisamos usar o tempo que estaríamos na tela lendo sobre coisas que não importam e usá-lo para passar tempo com alguém que importa. Se você quer viver a vida, falar a vida e dar vida ao máximo,
então você deve considerar a entrada dos seus dias. Mude sua entrada, mude sua saída. Nossos dias são passageiros. Agora pense: como você pode fazer alterações para diminuir ou eliminar o tempo de tela nas redes sociais? Quais são algumas coisas produtivas que você poderia fazer com seu tempo extra? Oração. Ó Senhor, ajude-me a limitar meu tempo de tela e aumentar meu tempo com você. Quero viver com ousadia e transmitir vida aos corações dos outros. Eu sei que tudo começa comigo. Espero que esse vídeo tenha te edificado, que as palavras usadas aqui venham te trazer vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém.